Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Maurício, de Educação Financeira. Estamos iniciando a nossa terceira aula online. Hoje iremos falar sobre a história do dinheiro no Brasil. Então vamos lá começar. Uma mercadoria que ela era usada como dinheiro, antes mesmo lá das cédulas e das moedas que a gente tem hoje em dia, era o pau-brasil. Ele foi a principal mercadoria utilizada aqui no nosso país. Ele era um elemento de troca entre os nativos e os europeus. Posteriormente, o pano de algodão, o açúcar, o fumo e o zimbo. Para quem não conhece, o zimbo é um tipo de concha utilizada nas trocas entre os escravos. Vocês podem acompanhar aí pelo slide, que tem falando também sobre essas 4 coisas que eu trouxe aqui para vocês. E então eles eram utilizados como moeda de mercadoria. Então, ao passar dos anos, começaram a circular as primeiras moedas no Brasil. Elas foram trazidas pelos portugueses, por invasores, por piratas. E a partir de 1580, com a união das coroas de Portugal e Espanha, moedas de pratas espanholas passaram a circular no Brasil em uma grande quantidade. E aí a gente vai lá para o ano de 1694 agora, que Dom Pedro II ele criou a primeira Casa da Moeda lá na Bahia. Todas as moedas de ouro, de prata em circulação lá na colônia, elas deveriam ser enviadas para a Casa da Moeda, para serem transformadas em moedas províncias. No entanto, as dificuldades, os riscos de transportes fizeram que a Casa da Moeda fosse transferida para uma região para outra. Então, ela não ficava só parada em uma região, ela ficava mudando. O primeiro banco criado na América do Sul foi o Banco do Brasil. Devido à queda na produção de ouro e ao crescimento dos gastos com a implementação da administração no Rio de Janeiro, a quantidade de moedas em circulação tornou-se insuficiente. Assim, em 1808, Dom João VI criou o Banco do Brasil, o primeiro banco da América do Sul e o quarto do mundo. E lá em 1810 foram emitidos os primeiros bilhetes do banco, que eram precursores das cédulas atuais. E com o passar dos anos, também foi criado o segundo Banco do Brasil. Ele era formado pela fusão do Banco do Brasil, que era criado pelo Visconde de Mauá, e com o Banco do Comercial do Rio de Janeiro. Então se iniciou as atividades em 1854, na condição de um único emissor. E em 1857, para atender às exigências do crescimento econômico, foi autorizada a constituição de novos bancos emissores. O Banco do Brasil, então, ele voltou a assumir uma responsabilidade pelas emissões durante alguns períodos, entre 1862 e 1930, quando emitiu papel moeda pela última vez. Então, depois dessa grande quantidade de bancos emissores, ela provocou uma crise financeira lá no ano de 1896. O Tesouro Nacional, então, ele passou a ser novamente o único responsável pela emissão das cédulas. Além disso, numa tentativa de uniformizar o dinheiro em circulação, todas as cédulas que eram emitidas por outros bancos foram substituídas por cédulas do Tesouro Nacional. O Tesouro fez sua última emissão em Reis em 1936, voltando a emitir no padrão cruzeiro, de 1942 até 1964, quando foi substituído pelo Banco do Brasil. Então vocês podem ver aí no slide que tem algumas cédulas do Tesouro Nacional, a cédula de 1897, a cédula de 1901, a cédula de 1902 e também a cédula de 1903. Após então o Tesouro Nacional ter feito a sua última emissão, em 1942 havia 56 tipos diferentes de cédulas no Brasil. Para uniformizar o dinheiro em circulação, foi instituída a primeira mudança de padrão monetário no país. Um cruzeiro ele corresponde a R$1.000. Então, o cruzeiro ficou instituído de 1942 a 1967, entenderam? Então, após isso, houve uma desvalorização do cruzeiro que levou a uma criação de um padrão de caráter temporário, para vigorar durante o tempo necessário ao preparo das novas cédulas.
e a adaptação da sociedade ao corte de 3 zeros. As cédulas do Cruzeiro Novo foram aproveitadas do Cruzeiro, recebendo carimbos com os novos valores. Então, o Cruzeiro Novo ele ficou de 1967 a 1970. Em março de 1970, o padrão monetário voltou a se chamar-se Cruzeiro, mantendo a equivalência com o Cruzeiro Novo. Um cruzeiro igual a um Cruzeiro Novo. Então, o Cruzeiro ficou novamente de 1970 a 1986. Com o crescimento da inflação, a partir de 1980, foi por causa da instituição de um novo padrão monetário, o cruzado. Um cruzado equivalia a 1.000 cruzeiros. A maioria das cédulas do cruzado foi aproveitada do cruzeiro, recebendo carimbos ou tendo suas legendas adaptadas. Então, o cruzado ficou aí de 1986 a 1989. Em janeiro de 1989, foi instituído o Cruzado Novo, com uma unidade equivalente a 1.000 cruzados. Os 3 últimos valores emitidos em cruzados, eles receberam carimbos em cruzados novos, e em seguida foram emitidas cédulas específicas do padrão. Então, o Cruzado Novo ele ficou de 1989 até 1990. E em março de 1990, a moeda nacional voltou a se chamar-se Cruzeiro, com a unidade equivalente a um Cruzado Novo. Novamente, elas circularam em cédulas carimbadas, com legendas adaptadas e cédulas do padrão. Então, o Cruzeiro ficou novamente de 1990 a 1993. Em julho de 1993, uma nova reforma monetária foi promovida no país. Instituiu-se o Cruzeiro Real. Era uma unidade que equivalia a 1.000 cruzeiros e foram aproveitadas as cédulas do padrão anterior e emitidas cédulas do padrão. Então, o Cruzeiro Real ficou de 1993 a 1994. E em julho de 1994, foi instituído o Real, cuja unidade equivalia a uns 2.750 cruzeiros reais. Nesse caso, não houve corte de zeros ou carimbagem de cédulas do padrão anterior. O Banco Central do Brasil determinou a substituição de todo o dinheiro em circulação. Então, o real está desde 1994 até os dias atuais. Falando ainda sobre o real, o design atual das cédulas brasileiras ela não homenageia nenhuma pessoa. Porque as cédulas de antigamente homenageia Pedro Álvares Cabral, Santos Dumont, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, entre outras personalidades que já foram estampadas nas notas. Na nota do real, um dos lados ela consta a efígie, simbólica da República, e no outro lado é algum animal da fauna brasileira. Então, cada nota ela tem um animal diferente. Podem acompanhar aí junto comigo no slide. A nota de R$2 é a tartaruga. A nota de R$5 é a garça. A nota de R$10 a arara. A nota de R$20 é o mico-leão dourado. Aí a de R$50 é a onça pintada. E a nota de R$100 é um peixe. Continuando falando ainda sobre o real, até o ano de 2005, o Banco Central ele produziu a cédula de R$1, que é essa nota que eu estou passando aí para vocês, com o beija-flor representando o animal da fauna brasileira. E apesar de não ser mais produzida, a nota ainda não saiu de circulação e pode ser aceita ainda no comércio. Então, algumas pessoas ainda possuem essa nota, né? No entanto, é raro encontrá-las, a não ser por colecionadores. Então, do lado aí da nota de R$1, tem uma nota de R$10. Vocês já ouviram falar? Já tiveram alguma dessa? Então, vamos lá. Por ocasião, aos anos 500 do Brasil, comemorado no ano de 2000, o Banco Central do Brasil ele criou uma nova cédula de R$10, fabricada em plástico com predominância laranja e azul. Esta também não é mais fabricada, mas não saiu oficialmente de circulação e pode custar caro nas mãos de colecionadores. Então vamos lá agora para falar sobre moedas brasileiras. Em 1690, o real se tornou a moeda oficial do Brasil. Ela continuou em circulação durante o Império do Brasil e da República. Então, o primeiro real ficou de 1690 a 1942. O cruzeiro foi a moeda que mais circulou no Brasil até hoje.
E o real foi substituído pelo cruzeiro a uma taxa de R$ 1.000 igual a um cruzeiro. Então, o cruzeiro antigo, ele ficou de 1942 a 1967. Em 1967, o cruzeiro antigo foi substituído pelo cruzeiro novo, com uma taxa de um cruzeiro novo, que é igual a 1.000 cruzeiros antigos. O cruzeiro novo ficou, então, de 1967 a 1986. Em 1986, o cruzado brasileiro substituiu o segundo cruzeiro, a uma taxa de 1.000 cruzeiros novos, que é igual a um cruzado. Então, o cruzado brasileiro ficou de 1986 a 1989. O primeiro cruzado foi substituído pelo cruzeiro novo, em 1989, a uma taxa de 1.000 cruzados, igual a um cruzeiro novo. Então, o cruzado novo ficou de 1989 a 1990. Em 1990, o Brasil voltou a utilizar o nome cruzeiro. Então, já pela terceira vez, né? Como o terceiro cruzeiro, ele substituiu o segundo cruzeiro ao par. Então, o terceiro cruzeiro ficou de 1990 a 1993. Em 1º de agosto de 1993, a moeda do Brasil foi o Cruzeiro Real. O Cruzeiro Real, ela substituiu o terceiro cruzeiro, a uma taxa de 1.000 cruzeiros reais, que é igual a um cruzeiro. Então, o Cruzeiro Real ficou de 1993 até 1994. Em julho de 1994, o moderno real foi introduzido como parte de um plano para estabelecer a economia brasileira. Ele substituiu, então, o Cruzeiro Real a uma taxa de R$ 1 igual a uma unidade real de valor. Então, o real foi subdividido em 100 centavos. Então, para a gente ter R$ 1, a gente precisa de 100 centavos. Continuando falando sobre o real, as moedas de metal, elas apresentam ilustrações de personalidades importantes para a cultura brasileira. A moeda de 1 centavo, ela representa o Pedro Álvares Cabral. A de 5 centavos é o Tiradentes, que é o Joaquim José da Silva Xavier. A de 10 centavos, ela representa Dom Pedro I. A de 25 centavos, Manuel Teodoro de Fonseca. A de 50 centavos, José Maria da Silva Paranho Júnior, que é o Barão do Rio Branco. E a moeda de R$ 1 é a efígie da República. Para fechar esse assunto sobre moedas brasileiras, eu trouxe para vocês também sobre as moedas das Olimpíadas de 2016, que foram moedas comemorativas, né? Só para representar os esportes, o futebol, o basquete, o tênis, entre outros. Então, para fechar, essas 3 perguntinhas que vocês vão pesquisar, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai fazer a correção na aula de número 4, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, façam que nem o Amitai, que ficou com dúvida e perguntou lá nos comentários do vídeo anterior. Então, qualquer coisa que vocês não entenderam no vídeo, não deixa passar, pergunta nos comentários, tá bom? Então, boa sorte na pesquisa, saudade de vocês. Não se esqueçam, fiquem em casa e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.